Vamos meditar no Salmo capítulo 12. Vamos ver que é um salmo do passado, mas tão presente hoje. Veja o que o versículo 1 do Salmo 12 diz: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. O pedido do salmista é uma realidade hoje, sendo escrito há muito tempo, é tão atual. Pois ele diz: pois já não há mais pessoas de confiança. Essa é a tradução da Bíblia na linguagem de hoje. A maneira que as pessoas estão procurando a forma de sobreviver, o seu jeito de ganhar a sua vida, tem levado outras pessoas a não acreditar. E a forma que a pessoa age, fica difícil para que a outra venha ter uma segurança. Porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. O que pode ajudar o homem a ser fiel a Deus? O que pode ajudar o homem a ser fiel? Quando ele é fiel a Deus. É isso, essa é a realidade. O Salmo 19, versículo 7 diz, Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Não pense que o simples que o texto está dizendo aqui é uma pessoa que não sabe das coisas. Veja só que na edição pastoral diz, na introdução para o ignorante, da introdução para o ignorante. O homem sabe que a Bíblia pode mudar a sua vida, mas age como se não conhecesse. O versículo 2, ele diz, infelizmente, é uma realidade hoje. Veja o que é que diz no versículo 2. Cada qual mente ao seu próximo com lábios enganadores e com segunda intenções. O outro pode até falar, mas devido à forma que age, o número grande de erros que a pessoa realiza, a mente do outro, mesmo sem querer, fica com um pouco de dúvida. Mas o versículo 3 nos diz, porque é incrível que a palavra que contemplamos hoje é uma realidade. Uma parte da humanidade não tem medo ou temor da justiça de Deus. Veja o que o versículo 3 do Salmos 12 diz. O Senhor cortará todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Por mais que o ser humano queira negar e fugir, ele terá um dia que se encontrar com o Criador. Não importa o que ele fale, mas ele vai, porque está na palavra, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tem feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Nem só em Coríntios, mas em várias passagens da Bíblia, até mesmo em Salmos. E escutamos por vários meios de comunicações, redes sociais, e de uma forma assim bem agressiva, o não querer ser submisso à Bíblia. E é o que o versículo diz. É o que a palavra diz. Olha o que o capítulo 4 do Salmo 12 diz. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Esse versículo é a realidade hoje. As pessoas estão assim. Que bom que o homem tem liberdade para se expressar. Mas, querendo ou não, essa liberdade de expressão que o homem tem de falar, Jesus Cristo é bem claro em Mateus capítulo 12, 37. Porque você será justificado por meio das suas próprias palavras
e será condenado por suas próprias palavras. É Jesus que está falando. O homem, querendo ou não, é uma verdade. Salmo 12, versículo 5 diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, que me levantarei agora, diz o Senhor. Quando o homem aceita e recebe uma responsabilidade de liderar, conduzir, organizar uma atividade, sendo esse remunerado ou não, para conduzir o próximo à necessidade, e esse se desvia da missão, ele pode até escapar da justiça do homem, mas do Senhor não. Eclesiastes capítulo 12, 14 diz: porque Deus há de trazer o juízo a toda obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O homem chega a tirar das pessoas que estão passando necessidade para satisfazer a sua luxúria, a sua ganância. O versículo, o capítulo do Salmo, o Salmo diz: salva-nos, salva-nos, Senhor. Mas o Senhor diz: vou salvar quem quer ser salvo. O Deus Todo-Poderoso já fez a parte dele, enviando Jesus. O versículo 1 do capítulo 12, o salmista pede uma salvação terrena. Mas Deus está dizendo aqui também que Ele pode dar salvação terrena e a salvação espiritual. Infelizmente, muitos estão dando mais atenção às coisas terrenas e não estão dando atenção ao versículo 6. Salmo capítulo 12, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. A prata absorve toda a impureza, tudo aquilo que está perto dela, antes dela ser purificada. Para a prata ser purificada, ela tem que passar por uma temperatura muito grande para tirar realmente toda a impureza. E alguns dizem que quando ela está sendo purificada, aquele que está exercendo, e quando a prata chega a um determinado nível, ele vê o seu rosto na prata. Então, para ele, a prata já está no ponto de ser tirada. Nós podemos ver que o passado fala hoje através da palavra. Salva-nos, Senhor. E para que você realmente possa entender a palavra de Deus, você tem que passar pelo processo. Então, quando o homem se coloca diante da palavra do Senhor e deixa ela purificar e gerar uma nova criatura, uma nova natureza física e espiritual, aí a cada dia está sendo purificado. O apóstolo Pedro até parece que estava lembrando dos versículos 1, 2 e 3 e 4 do Salmo 12. Porque ele diz, e aqui é uma pessoa que está falando aquilo que ela viveu, não é alguém que ouviu. Ele está falando aquilo que ele viveu. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Pedro fala do que viveu. E o Salmo 12, versículo 6, foi uma verdade na vida de Pedro. Ele passou pelo processo de ser refinado pelo Senhor, de ser tratado, de ser transformado. Um homem que muitos consideravam um homem bruto, mas se tornou um homem manso. E ele diz em 1 Pedro 1, 23, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Não é fácil ser mudado, principalmente quando a vontade humana é contrariada.
O Salmo 12, versículo 7, ele diz: Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, e nos livrarás para sempre. Estamos vendo uma geração do passado e contemplando uma geração do presente. E pedimos a Deus para nos livrarmos cada vez mais do mal. Se já existia um pedido de livramento na geração antiga, pense como está esta geração de hoje. Esta geração que está agindo aí. O versículo ainda diz: as pessoas estão dizendo, nossa força está na língua, nossa arma são nossos lábios. Quem poderá nos dominar? Aqui é o versículo 4 do capítulo 12 de Salmo. Então a cada dia contemplamos o homem longe de uma atitude que a Bíblia pede. O homem se afastando mais e mais um do outro. E o mais interessante, o versículo 8 diz: os ímpios circundam por toda parte, quantos mais os vis filhos dos homens exaltados. Este ímpio aqui não é somente aquele homem cruel, aquele homem que faz o mal, mas também aquela pessoa que se demonstra boa, ou até mesmo religiosa, mas que infelizmente ela pode agir de uma forma mal. O versículo 2 diz: cada qual mente ao seu próximo com lábios enganadores e segundo a intenção. O homem que é discípulo do Senhor pode estar em qualquer lugar, onde ele estiver. Se ele for refinado e purificado como a prata, não se deixará contaminar. O Salmo 12 mostra uma humanidade do passado e uma realidade da geração que contemplamos nos dias atuais. O discípulo do Senhor fará a diferença, sendo fiel ao Senhor. E você que é discípulo de Jesus precisa mostrar a diferença vivendo a palavra. E você que ainda não é discípulo é aquele que segue o mestre, que paga o preço. Porque Malaquias capítulo 3, 18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que você possa meditar no Salmo 12, de 1 ao 8, e peça a Deus que abra os seus olhos espirituais. Uma geração do passado que é presente hoje pelas suas atitudes. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja purificado assim como a prata a cada dia. Fica a dica para você.